Olá, meu nome é Thiago Celestino Chulan, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, trabalho com a equipe do Luiz Paulo Kowalski no Hospital AC Camargo, no AC Camargo Cancer Center. Sou também o coordenador da equipe médica de prevenção em câncer, então a gente trabalha com as mais variadas linhas de prevenção em câncer e com os tumores mais prevalentes. A gente sabe que hoje o Ministério da Saúde ele trabalha com alguns tipos específicos no que diz respeito à parte de prevenção, que são principalmente mama, colo de útero e tumores coloretais, né? São os 4 tumores que a gente tem um maior empenho no ponto de vista de prevenção. Mas hoje a gente vai falar particularmente da prevenção do câncer de cabeça e pescoço, né? Um tumor que é muito pouco divulgado, muito pouco conhecido, é uma especialidade que é pequena, restrita, mas que carrega consigo extrema importância, uma vez que do ponto de vista socioeconômico, quer dizer, do ponto de vista de repercussão para os pacientes que têm esse tipo de tumor, existe uma certa exclusão social, quer dizer, esses pacientes acabam sendo excluídos do ponto de vista social, né? Eles acabam ficando sem trabalho, quer dizer, sem trabalhar, têm dificuldade na questão da comunicação, né, por uma série de motivos inerentes à topografia anatômica, né? E aí a gente começa a ver com outros olhos e começa a dar mais importância em relação à parte de prevenção desses tumores. Bom, os tumores de cavidade oral, especificamente, a gente tem diversas topografias na cabeça e pescoço, as mais conhecidas são a cavidade oral, laringe, orofaringe, né? A gente tem a hipofaringe, nasofaringe, seios paranasais, uma série de topografias. Os tumores mais comuns são os tumores de cavidade oral, né? 85% desses tumores estão relacionados de alguma forma ao uso de tabaco e álcool. Nos últimos 10 anos, a gente tem um ganho de campo do que diz respeito à parte de HPV. Né? O HPV ainda em cavidade oral é uma coisa que não tem no nosso país e no nosso meio tanto destaque como tem, por exemplo, para os tumores de orofaringe, mas de qualquer forma é uma coisa que a gente precisa mencionar e precisa saber que existe, né? O HPV ele ganha força nos últimos 10 anos, principalmente no público jovem que não fuma e não bebe, né? São pacientes que na verdade chegam com sintomas de lesões de longa data ou eventualmente com uma história mais arrastada, com o uso prévio de antibióticos, que acabam sendo tratados como infecções ou como inflamações crônicas, né? E acabam chegando com doença avançada, uma vez que não se pensa, né? Geralmente quando a gente pensa em jovens, a gente não pensa em neoplasias ou não pensa em câncer, né? O que existe hoje em termos de prevenção em câncer de cabeça e pescoço? O screening, né? O que seria uma metodologia de screening? Primeiro, o que seria a prevenção, né? A prevenção, por definição, ela é qualquer ação tomada com o objetivo de redução do número de casos e redução do número de mortes. Quer dizer, existe a necessidade de se alterar a taxa de mortalidade, né? O screening, para que seja efetivo, o screening seria exame de rastreamento, seria uma metodologia que você usa para chegar a um diagnóstico sem que o paciente tenha sintomas, né? Então, o screening, por definição, o paciente tem que ser assintomático, né? E fazer algum tipo de exame ou usar algum tipo de metodologia diagnóstica que dê a ele a informação de que ele tem tumor, né? Que ele tem um câncer, apesar de não ter sintoma, né? Por que screening é uma coisa difícil de se realizar em cabeça e pescoço? E por que a nossa concepção, a partir de agora, precisa mudar em relação a isso? Screening é difícil porque a gente ainda não conseguiu descobrir uma metodologia, assim como a gente descobriu a mamografia e descobriu o Papa Nicolau nos tumores de colo uterino, uma metodologia que nos faça ter uma alta sensibilidade e especificidade, né, com a alteração necessária da taxa de mortalidade, que é o que a gente precisa para ter uma metodologia de screening adequada. Mas no contexto de prevenção, a gente tem algumas medidas que, associadas ao screening de câncer de cavidade oral, podem mudar a história, né? E com isso vem agora a Associação Internacional que mexe com a parte de oncologia em cavidade oral, né? Que determina e tenta se mobilizar com o intuito de criar o Dia do Câncer de Cabeça e Pescoço, né? A gente, a partir de agora, tem que se esforçar no sentido não só de implementação de screening de cavidade oral, mas com um objetivo de educação, primeiro, educação de profissionais, então, os profissionais que lidam, né, com algum tipo de paciente que tenha problemas na boca, então a gente tem os dentistas, tem os otorrinolaringologistas, que são os profissionais que inicialmente recebem esses pacientes, precisam se atentar a queixas simples, a queixas corriqueiras, que precisam
ser valorizadas, né? O que falta é a gente valorizar queixas que às vezes são simples e que inicialmente poderiam nos levar a um diagnóstico precoce, né? Um diagnóstico de uma lesão no estadio inicial, onde esse paciente não necessariamente chegaria ao ponto de receber tratamentos duros ou cirurgias mutilantes ou eventualmente quimio, radioterapia, enfim. A gente conseguiria fazer para esses pacientes selecionados que têm doença inicial tratamentos unimodais, tratamentos com mais rapidez e com menos repercussão do ponto de vista social, né? Quer dizer, esse paciente ele se reinsere com muita facilidade se ele é tratado com lesões e tumores em estágios iniciais. Então, o que é importante que a gente se mobilize em, primeiro, né, educar, que a gente consiga passar informação ao público. Existe um desconhecimento da população em relação aos tumores de cavidade oral e aos tumores de cabeça e pescoço de uma forma geral. Então, divulguemos, a gente precisa divulgar a informação de que essa é uma patologia séria, uma patologia grave, que está relacionado praticamente, né, na grande maioria dos casos, ao uso de tabaco e álcool, mas não esquecendo dos pacientes jovens, como eu disse anteriormente, né? Então, a gente precisa conscientizar a população de que existe um problema. O segundo ponto, a gente precisa se conscientizar, e aí ficam esses profissionais, né, fica a dica para esses profissionais, principalmente otorrinos e dentistas. Toda lesão com mais de 14 a 21 dias de evolução na boca ou em qualquer região visível da cavidade oral precisa de fazer uma biópsia. Então, se por acaso, no seu consultório, eventualmente você não tiver estrutura para que isso seja feito, encaminhe esse paciente a um especialista que o faça, né, porque isso pode fazer a diferença na vida desse paciente do ponto de vista de reabilitação e do ponto de vista de tratamento, né? A gente tem o costume de pensar sempre no que a gente conhece e no que a gente estudou, né? Infelizmente, as escolas de medicina e odontologia, elas pecam um pouco, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, eu prego isso muito com os meus alunos, com os meus acadêmicos, quer dizer, o contato deles com esse tipo de paciente ele é muito escasso, né? E em medicina, assim como a odontologia, a gente só pensa no que a gente já viu, né? Então, às vezes, como a gente tem poucos pacientes, poucos profissionais na área envolvidos com oncologia de cabeça e pescoço, não é raro algum acadêmico de uma dessas duas especialidades sair da faculdade sem eventualmente ter tido contato com essas lesões. E aí o que acontece, na grande parte das vezes, é que a gente vai sempre pensar no que é mais comum, e está certo, a gente na medicina tem que sempre pensar no que é mais comum, mas a gente não pode deixar de pensar no que é mais grave, né? Então, no que é mais comum, a gente trata com antibiótico, trata com anti-inflamatório, mas se a lesão persiste por mais de 14 dias, não custa nada tirar um fragmento, né? E tirar o fragmento significa ir lá com uma pinça ou eventualmente com bisturi, anestesiar, tirar um fragmento. Geralmente a gente faz isso na borda da lesão, quer dizer, na junção da lesão com o tecido são, né? Essa é a região de fronte de invasão, né? Se a lesão for muito pequena, não tem problema, tire a lesão inteira, né? Nunca dê ponto, né? Essa é uma recomendação que a gente faz. A gente sempre fica preocupado, e isso é uma coisa particular para os dentistas, mas mesmo para aqueles que não são cirurgiões, tem alguns otorrinos que não exercem a prática cirúrgica, né, que são mais clínicos. Não se preocupem com relação ao sangramento. O sangramento com uma certa compressão, ele se resolve no consultório. Então, essa é uma preocupação que eu acho que acaba atrapalhando e inibindo um pouco esses profissionais de prosseguirem com a investigação, né? Então, não percam a oportunidade, porque pode ser que esse paciente se perca no sistema, né? Uma vez que a gente trata de muitos pacientes no sistema público, esse paciente pode se perder e não ter oportunidade de ser avaliado por um outro profissional que vai ter a mesma cabeça, né, que vocês eventualmente terão a partir de agora, né? Então, tirem o fragmento, não deem ponto, botem só uma compressão com gás local, ou eventualmente peçam para o paciente aguardar um pouco até o sangramento parar. Não precisa dar ponto, porque quando você passa a agulha para dar o ponto, você acaba correndo o risco de implantar doença na profundidade, né? Então você acaba complicando o tratamento posterior desse paciente. Então tire um fragmento, mande esse material para avaliação anatomopatológica, obviamente num local onde isso te forneça a tranquilidade e a segurança de que terá um diagnóstico correto, né? E eventualmente uma coisa importante também, porque às vezes a gente consegue fazer esse processo inicial, mas quando a gente tem um resultado de uma biópsia eventualmente negativa, em um paciente com uma suspeita elevada, quer dizer, aquele paciente que tem uma suspeita grande de que tenha doença neoplásica, que tenha câncer, repitam a biópsia, né? A gente tem esse segundo problema, quer dizer, a gente tem um primeiro problema que se estabelece na falta de iniciativa e um segundo problema com a acomodação, né? A gente entenda um diagnóstico negativo num paciente com alta e elevada suspeita,
refaçam a biópsia ou ao menos encaminhem esse paciente para que seja avaliado por um especialista nesse tipo de patologia, né? Eu acho que é fundamental que a gente se mobilize nisso. É um exame extremamente barato, um exame extremamente simples, tecnicamente não exige nenhum tipo de habilidade que não seja apenas retirar um fragmento, obviamente anestesiando isso com anestésico local. Eu acho que todos os profissionais que mexem com esse tipo de paciente estão habilitados a fazer isso em consultórios, não precisa ser em centro cirúrgico, não precisa absolutamente ser em nenhum local que necessite de mais aparelhos ou eventualmente aparatos tecnológicos. Então é um procedimento extremamente reprodutivo em qualquer local, em qualquer lugar, mesmo na saúde básica, né? Eu acho que existe a necessidade de, além de fazermos o diagnóstico, né, de educarmos pessoas que trabalham com esse tipo de público. Então, eventualmente, as pessoas que trabalham em comunidades, elas precisam ser orientadas, os líderes de comunidade, enfim. Eu acho que a gente precisa ampliar a nossa zona de ação do ponto de vista de orientação. A gente precisa treinar sim profissionais, quer dizer, orientar os profissionais quanto ao que fazer, mas a gente precisa passar para a população que existe um problema grave, né? E que eventualmente ele pode estar do nosso lado e a gente não está sabendo de que forma lidar com ele, né? E com essas atitudes simples, a gente pode estar transformando a vida de um paciente, né, numa mutilação, onde ele perde às vezes a língua inteira, ou eventualmente perde toda a mandíbula, né, e fica desfigurado, num tratamento mais simples, onde ele vai ter cerca de 80%, 85% de chance de ficar absolutamente curado, sem nenhum tipo de sequela mais grave, né? Ele vai conseguir se reinserir à sua família, vai conseguir se reinserir no seu trabalho. Então, são atitudes pequenas que juntas, né? Não de formas isoladas e realizadas em centros isolados. Quer dizer, eu acho que são atitudes tão simples que a reprodutibilidade disso no nosso sistema e no nosso dia a dia ela pode ser feita por qualquer um de nós, profissionais da área de saúde, né? Então, eu acho que todas essas atitudes de forma integrada, então a gente tem educação, melhora na formação, orientação dos nossos estudantes, né? E mais o screening, quer dizer, a avaliação da cavidade oral, principalmente dos pacientes sob risco maior, que são aqueles tabagistas de longa data e etilistas. Não esqueçam dos ex-tabagistas. Afinal de contas, o tabaco ele exerce um determinado efeito por um período maior. Então, quer dizer, a gente até 10 anos depois da cessação do tabagismo, esses pacientes ainda estão sob risco, uma vez que a mucosa de todo o trato aerodigestivo superior ele sofreu influência das substâncias relacionadas ao uso do cigarro, né? Então não esqueçam dos ex-tabagistas, quer dizer, os tabagistas atuais são importantes, mas os ex-tabagistas também são importantes e fazem parte do grupo de risco, né? Então não esqueçam deles. Quer dizer, todas as atitudes juntas, então formação, educação, orientação e screening, podem fazer com que a gente chegue a diagnóstico precoce, menor morbidade, menor agressividade, menor mortalidade, e aí a gente transforma uma coisa que até então era sem valor, uma coisa de extremamente valiosa, não só para nós, né, que passaremos então a alterar a história natural do câncer de cavidade oral, de cabeça e pescoço, mas principalmente para os nossos pacientes, que são o nosso maior objetivo, né? Obrigado pela atenção de todos, foi um prazer enorme e espero poder contribuir sempre com o que for necessário.